Bom dia, família de fé. Tivemos aí um contratempo, mas nós não vamos parar por causa disso, né? Lu, pega pra mim esse coisinha aí, tem um cabinho só pra eu poder, nesse saquinho preto. Isso. Meus irmãos, minhas irmãs, tivemos um contratempozinho, mas já estamos aqui ao vivo e é isso que importa. É isso que importa. O mais importante é isso, que a gente está aqui ao vivo. Nós não vamos parar, né, por causa disso. Eu queria só saber, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para vocês me escutarem bem? Sem som. Veja se agora melhorou, gente. Veja se agora melhorou. Norma também sem som. Agora tá sem áudio também. Continua sem áudio? Voltou, Ingrid. Muito obrigada. Lu, guarda pra mim, por favor. Deu certo aqui, saiu, glória a Deus. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Juliana Rigoni, bom dia! Gente, nós tivemos um contratempo, travou ali, mas enfim, nós não vamos deixar de estarmos juntos nessa manhã, dia 1º de maio, não tinha como não ter oração da manhã, não é verdade? Então eu peço a sua ajuda para divulgar, colocar lá nos grupos, avisar o pessoal. Hoje nós tivemos um contratempozinho, então infelizmente no YouTube não vai ter como estar ao vivo, mas logo que terminar nós já vamos subir para o YouTube para que as pessoas que geralmente acompanham a oração da manhã possam depois acompanhar via YouTube. Vai ser gravado, vai ficar aqui a oração da manhã, tá bom? Bom dia, gente! Deus abençoe! Começamos o nosso dia como? Maravilhosamente com ele, com São José. E aí você pode falar da Danusa, mas maio é o mês todo voltado para Nossa Senhora, um mês que tem esse nome, né? Maio, Maria, enfim. Não tinha como começar com outra pessoa que amasse Maria como São José. São José, este grande homem que Deus escolheu como pai de Jesus, mas também aquele que cuidaria de Maria, que abraçaria Maria, não um abraço humano, mas um abraço na fé, um abraço de proteção espiritual e humana. Isso é forte demais da conta, não é, gente? Pois é, São José nos ensina essa via de amor a Maria. Então este mês não poderia começar com outra pessoa, senão com São José. Por isso, vamos abraçar também esse dia de hoje a Virgem Maria e também vamos abraçar o nosso glorioso Pai, São José. Que bênção poder estarmos juntos aqui nessa manhã maravilhosa, invocando a proteção, invocando a espiritualidade de São José. Quero acolher todos que estão chegando aqui, gente, nessa manhã maravilhosa, 1º de maio. Vamos começar?
Todo mundo pronto? Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto vocês vão me ajudando a fazer este grande comunicado, né? Este grande comunicado a toda a família de fé, eu peço a ajuda de vocês para me ajudar a chegar nessas pessoas que infelizmente a gente não vai conseguir chegar, tá bom? Bom dia, Teria Ramalho, muito obrigada, minha querida. Aqui a gente fica mais pertinho, né? Aqui a gente fica mais juntinho. Muito obrigada. Dona Rose chegando, Tati Rigoni chegando também, Alexandra Manaus, Deus abençoe minha irmã Rô, São Paulo acordou, Edilane também já está aí chegando, bendito seja Deus, um santo mês com o São José e com a Imaculada Virgem Maria. Bom dia, vamos com tudo, gente? Vamos então nos preparando para este dia de oração. Aqui no Recanto São José nós vamos ter um dia de espiritualidade, começa daqui a pouco às 9 horas, um dia maravilhoso, invocando a proteção, rezando junto com São José. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Queremos nos unir nesta manhã, Senhor. Queremos dar as mãos a São José e à Virgem Maria. Como tantas vezes o próprio Cristo, Jesus, deu as mãos para Maria, deu as mãos para José. Esses mestres que Jesus teve nesta terra. Jesus que viveu 30 anos submisso a este homem e a esta mulher, aprendendo deles a ser gente, aprendendo com eles. E eu te peço, ó querido e amado São José, que interceda pela família de fé, que recaia sobre esses homens, essas mulheres. São José, protetor da igreja, protetor da Sagrada Família, eu te peço de todo o meu coração que venha auxiliar, guardar a cada um que está conosco agora, a cada um que reza conosco agora e que vai rezar depois. Eu te peço, meu Pai, eu te peço, traz cada um deles para mais junto de Jesus e de Maria. Os corações frios, os corações conturbados, os corações atribulados, os corações que estão distantes de Deus, os corações que não conseguem se converter, os corações que não conseguem romper com os vícios. São José, o Senhor é o grande defensor da igreja. O Senhor defendeu Maria. Por isso eu te peço, defenda o teu povo, que te invoca nesta manhã. Neste dia em que toda a igreja reunida reza pelo Senhor, nós também te pedimos, rogai a Deus por nós. Ó glorioso São José, que recorremos a vós. Esteja junto de nós neste mês, nos ensinando a amar Maria. Amém? Vamos rezar juntos isso? Ó meu glorioso São José, esteja junto de nós neste mês de maio, nos ensinando a amar Maria. Amém? Glória a Deus! Vamos então, neste mês de maio, gente, depois estou aqui com direcionamento espiritual. No mês de maio, hoje eu estava vendo a respeito deste ano, né? Nós estamos tratando sobre a Eucaristia. E no mês de maio, nós vamos falar sobre a Eucaristia e os santos. E de uma forma muito especial, nós vamos meditar sobre Padre Pio, que nos explica sobre a Santa Missa. Vale a pena depois você pegar e ler. Depois nós vamos ver também sobre o milagre eucarístico que aconteceu na Austrália. Um período muito difícil que a Austrália estava vivendo, onde pessoas de outras denominações, de outras seitas, buscavam, de seitas, né? De outras não, né? De seitas, buscavam roubar a Eucaristia. E num determinado local da Austrália, eles roubaram a igreja de Wentworth, acho que é isso mesmo que pronuncia. E aí o ladrão roubou e de repente o cavalo que levava esse ladrão empacou. No que o cavalo empacou, o dono do cavalo, que o cavalo também era roubado, chega e a Eucaristia, ela escorrega da mão do ladrão, ela cai em um determinado lugar e eles não veem. Passado alguns dias, uma senhora encontra a Eucaristia ligada com um pedaço de carne no meio.
Depois vocês leem, mas é muito profunda essa revelação de Deus, esse milagre eucarístico. E depois essa mulher, então, ela constrói uma capela naquele lugar onde foi encontrado a Eucaristia. A Eucaristia é Jesus. Ela é Jesus para nós. Então vale a pena depois você tirar um tempinho para fazer as suas meditações a respeito da Eucaristia, amadurecer a sua fé na Eucaristia. E os direcionamentos, lindo mesmo, Alexandre, lindo. Gente, este ano nós precisamos descer um pouco mais sobre a Eucaristia e nos apaixonar por Jesus Eucarístico. Neste mês, então, de maio, a nossa jaculatória será: ó Virgem Maria, primeiro tabernáculo, fazei do meu coração uma morada digna do tão grande Rei. Vou repetir: ó Virgem Maria, primeiro tabernáculo, fazei do meu coração uma morada digna de tão grande Rei. Tão grande Rei, Santo dos Santos, Jesus Eucarístico. Amém? Amém? Glória a Deus, gente. Todo mundo firme? Depois, então, eu gostaria que você tomasse o direcionamento espiritual, página 14. Direcionamento espiritual, página 14, a couraça de São Patrício, tá bom? Vamos rezar juntos, rapidamente, a oração vernáculo. É a oração de todo católico deve rezar nesse período em que a igreja se encontra vacante. Estamos aí numa santa expectativa, todos nós católicos rezando para que o Espírito venha comunicar à igreja quem ele quer como Papa. Né? Não é uma eleição como a gente vê aí, candidatos políticos. A igreja não é conduzida dessa forma. A igreja ela é conduzida pelo Espírito. Então nós estamos unidos com os padres, com os bispos, arcebispos. Estamos unidos com toda a hierarquia da igreja, as autoridades da igreja, e pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E que a igreja possa ser iluminada pela luz poderosa do Espírito Santo, a levantar o Papa que a igreja de hoje merece ter. É isso que eu tenho mais pedido a Deus. Então vamos rezar juntos a oração chamada vernáculo. Suplicamos, ó Deus, com humildade, que vossa imensa piedade conceda à sacrossanta Igreja Romana um pontífice que por seu zelo por nós possa ser agradável a vós. Que seja assíduo no governo da Igreja, para a glória e reverência do vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, Deus por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém? Quero convidar você a tomar comigo o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, gente, hoje a igreja, como é dia de São José Operário, esse título dado pelo Papa Pio XII, você pode escolher duas liturgias, né? Ou a João 3, de 31 a 36, ou Mateus 13, de 54 a 58. Hoje nós vamos rezar Mateus, tá bom? Para a gente poder meditar um pouco sobre São José. Amém? Depois, com certeza, né? Vocês podem entrar aí e ver e ler também depois João 3, né? Mas hoje, devido ao dia deste grande homem que para nós aqui da família de fé tem um lugar muito especial, que é São José. Então eu quero que você pegue a segunda opção da liturgia, se você está com a liturgia na mão, né? Mateus 13, de 54 a 58. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. De tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria?
E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Veja que mesmo hoje, né, a gente aí celebrando o dia de São José, e se a gente correr o olho na liturgia de João 3, nós vamos ver que tem uma grande ligação esses dois evangelhos. Se a gente pegar o evangelho de João, nós vamos ver ali ainda a sequência do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Você que está aqui comigo desde segunda-feira, nós estamos neste diálogo noturno, aonde Jesus encontra um fariseu, e esse fariseu que está incomodado por ver que Jesus não é qualquer um. Ele já percebeu que nele havia algo diferente e que vinha da parte de Deus. Porém, Nicodemos, ele vai falar com Jesus dentro de um contexto que eu não posso ser exposto. E ali, então, naquele diálogo, Nicodemos começa a ter uma experiência de conversão. Porque todo diálogo com Jesus nos leva a uma conversão. Anota isso para mim, por favor, Luciara. Todas as vezes que você tem um diálogo sincero com Jesus e você é capaz de escutá-lo, ele te leva a uma via de conversão. Ele muda alguma coisa em nós. Não houve quem encontrasse Jesus que não mudou alguma coisa. Jesus, ele provoca a gente a pensar. Jesus, ele provoca a gente, né, a questionar a nossa vida. Por quê? Porque Jesus, ele é o homem original, ele é o homem perfeito. Então a gente olha para ele e fala: peraí, mas eu estou muito longe disso. Né? Então Jesus por si só, ele não precisa nem falar muita coisa. Basta um encontro com ele. E aí a gente já vive este certo incômodo. A gente começa a questionar por que a minha vida está assim, por que eu não estou tendo uma vida melhor. E aqui eu não estou entrando no contexto financeiro. Eu estou entrando no contexto de interior. Paz, revelação, unção, amor, capacidade de perdoar. Porque Jesus, ele coloca tudo isso em nós. Capacidade de superar, capacidade de sair da zona de conforto. Jesus é esse grande movimento interior dentro de nós que nos muda. Então, Nicodemos estava ali, né? Sofrendo isso. Podemos dizer que Nicodemos estava sofrendo uma conversão. Tudo aquilo que ele sabia sobre lei, tudo aquilo que ele sabia sobre os judeus, tudo aquilo que ele sabia até mesmo por relação a Deus, ele estava recebendo algo novo, porque Cristo era o Deus humano que estava diante dele. Então ele tinha conhecimento de, vamos dizer, de filósofos, ele tinha conhecimento das revelações de Moisés, de Abraão, dos profetas, mas ali ele estava diante do próprio Deus, então ele estava recebendo revelações inéditas. E aí você pode perceber que na sua oração pessoal, muitas das vezes, você também tem experiência de revelação inédita. Né? A Luciara pode também anotar isso, por favor. Toda oração pessoal, ela traz para nós algo inédito da parte de Deus, que é revelado ao teu coração. Por isso é tão importante você nutrir este hábito de rezar, de falar com Deus, de ter um tempo com Deus. É importantíssimo. E São José era este homem. O homem de oração, homem de escuta. Porque para obedecer é preciso ouvir e escutar. Né? Quando você escuta ruídos, você escuta barulhos. Mas quando você ouve, é algo que te leva a meditar. É algo que te leva a tomar uma ação. Quando você ouve, este ouvir te leva a uma ação de obediência, ou de repulsa, ou de revolta, né? Mas vamos tratar aqui a obediência, essa virtude tão nobre, essa virtude que nos apruma para o céu. Quem sabe obedecer trilha um caminho para a eternidade.
Todas as pessoas que têm essa disposição, eu não vou falar facilidade porque obedecer não é fácil, mas todas as pessoas que têm uma disposição em obedecer à voz de Deus, ela está trilhando o caminho para o céu. E São José foi este homem que ouviu a voz de Deus, que escutou a Deus quando Deus deu a ele uma missão. Então ele não recusou a missão, ele não se fez, nossa, eu não sou digno disso, e não, ele simplesmente disse, eu conto com a graça, e obedeceu. Tomou Maria como sua esposa, cuidou de Maria, cuidou de Jesus. E no evangelho de hoje, no evangelho de São Mateus, vem dizer para nós que Jesus estava pregando, e ao pregar, as pessoas estavam observando Jesus. Jesus aqui estava no contexto de ser observado pelo povo. E o povo então começou a questionar. Peraí, ele não é filho de José? Quem é José? José era aquele homem que tinha uma profissão. José tinha uma profissão. Qual era a profissão de José? Ele era, no grego, né? No grego ele era um teknon, um trabalhador que trabalhava com a mão. São José, ele manuseava coisas com a mão, ele construía com a mão. Mais precisamente, a gente tem aí como tradição da Igreja Católica que ele trabalhava com madeiras. Mas São José, ele tinha o dom da mão. Na mão dele, ele construía as coisas, ele fazia as coisas, né? Então São José, ele era um construtor. Então as pessoas estavam ali, peraí, mas ele não é filho daquele homem que fez aquela mesa lá para casa? Nossa, mas ele não é filho daquele homem que fez aquela escada que a gente estava precisando? Ele não é filho daquele homem que fez aqueles bancos para nós? Mas parece que o Filho de Deus não poderia vir de um trabalhador qualquer. Então, o julgamento que Jesus estava sofrendo aqui no Evangelho de São Mateus era que ele era filho de um homem qualquer, de um homem que trabalhava, de um homem honesto. Olha que forte isso. Eles não conseguiam perceber que em Jesus se portava o próprio Deus. Eles estavam atrás de quê? Eles estavam atrás da origem de Jesus. E Jesus ele veio de uma origem, vamos dizer assim, né? Por vontade divina, de uma família, de um pai e de uma mãe. Que nós sabemos que veio a partir de um mistério, que o Espírito veio sobre a Virgem Maria e José a recebeu. Né? José não a teve, José não teve relações com Maria. José a recebeu para cuidar dela e estar ao seu lado numa missão. Os dois eram responsáveis por Jesus, por cuidar do Filho de Deus. E aqui então, no dia de hoje, a igreja celebra este dia, dia de São José Operário. E aí você pode perguntar, Danusa, mas por que este dia foi atribuído a São José? A igreja, o mundo, vivia dentro de um contexto no século XIX de uma grande perseguição dos comunistas. E eles estavam avançando cada vez mais. Porém, a igreja, fazendo leitura de tudo isso, viu e percebeu que o 1º de maio já era um dia que era um feriado, porém não era um feriado religioso, não tinha este título religioso. E aí a igreja dá a São José, que é este homem trabalhador, que ensinou Jesus uma profissão, porque o trabalho, ele edifica, ele constrói, ele molda o homem. E veja que no ano de 1920, se não me engano, foi 2020, acho que foi isso mesmo, né? Papa Francisco, ele consagrou o ano dedicado a São José. Nós estamos passando por um contexto social onde uma das crises é justamente o homem que não sabe o que é ser homem, a figura masculina mesmo. Eu não digo só a questão de homens afeminados, não, eu digo
o caráter de homem. O homem que defende, o homem honesto, o homem trabalhador, o homem que faz o que precisa ser feito. Hoje é elevado uma cultura de homem preguiçoso, de homem que não quer trabalhar duro, não quer colocar o seu corpo em movimento conforme Deus o criou para ser, né? Deus colocou no homem a força, e aí muitos homens hoje têm essa dificuldade de trabalhar com a força, e aí estão adoentados, a maioria deles, estão todos doentes, indo para a academia, trabalhando atrás de computadores, celulares, né? E tendo que, a pedido médico, indo para a academia. Quantos homens doentes, tendo que ir para a academia para colocar o seu corpo em movimento, porque foram preparados para ficar sentados. Então, a gente vê que desde esse período, então, a igreja já observava e analisava o homem e via toda a sua dor. E aí, Papa Pio XI já começou esse caminho, invocando a defesa de São José, e depois Papa Pio XII veio com força total e trouxe essa grande devoção a São José também. E hoje, olhando para o nosso Evangelho de Mateus, capítulo 13, vem trazer para nós essa figura de um homem que as pessoas olhavam e falavam, não tem cabimento Deus ter vindo por ele. Não tem cabimento Deus ter vindo por um tecnon. Não tem cabimento Deus se submeter às ordens de um homem. E veja que a Sagrada Família, Maria e Jesus, eram submissos a São José. São José era o provedor, protetor e o grande influenciador da Sagrada Família. Dia 28, nós celebramos o dia de São Luís Maria Grimond de Montfort. E São Luís Maria, ele dizia assim que mais alegrou a Deus a obediência de Jesus pelos 30 anos que ele passou submisso a José e Maria do que os seus 3 anos de vida pública e ministerial. A obediência, ela gera alegria no coração de Deus e ela gera graça diante de Deus. Então São José, este homem que, sendo o pai adotivo de Jesus, poderia muito bem ter se envaidecido, pois havia confiado nele Deus, e ele poderia ter abusado, ele poderia ter aproveitado tudo isso. Mas eis que São José, no meio da sua honestidade, ele não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele não é um aproveitador. São José era um homem equilibrado e maduro, tanto na fé quanto na sua humanidade. Então ele se via saudável, ele se via muito bem, e ele fez. O que ele fez? Eu não vou ficar aqui parado, eu vou fazer o que precisa ser feito. Então São José, ele ensina uma profissão a Jesus, ele paga as contas da Sagrada Família, da família de Nazaré, com o seu trabalho. Ele alimenta, ele veste a Sagrada Família com o seu trabalho. Para dizer para nós o quê? Que o trabalho é algo abençoado e que nos ensina a ser gente. O compromisso, a disciplina que o trabalho nos coloca, nos prepara também para uma vida de oração. Todo o trabalho bem vivido, bem trabalhado, são meios de oração. São Padre Pio fala muito a respeito do trabalho. Quem é devoto de Padre Pio já deve ter lido muita coisa a respeito dos escritos de Padre Pio sobre o trabalho. Isso vem nos ensinar que o preguiçoso, ele perde tempo descansando. Mas aquele que se dispõe a trabalhar, ganha o seu tempo aprendendo e se doando. De que vale você ter aí o tempo de descanso
e não ter se consumido pelos outros, para ajudar os outros e também para crescer como pessoa. O descanso, ele é também válido, mas o trabalho, ele nos forja, o trabalho, ele nos forma, o trabalho, ele nos amadurece. A responsabilidade do trabalho, ela nos faz crescer. E São José, ele ensinou isso muito bem para Jesus. Foi um grande ensinamento que ele deixou para Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós começamos o mês com ele. O mestre de Maria. O mestre, o diretor espiritual de Maria. E o diretor espiritual de Jesus. Olha que forte isso. São José, então, ele abre o mês de maio para nos aproximar de Maria, para nos aproximar de Jesus. Amém? Amém, gente? Vamos então permanecer voltados neste dia de hoje para uma espiritualidade josefina. Não deixe de rezar a ladainha a São José, o terço a São José. Você que tem o devocionário a São José aqui da comunidade Mariana Resgate, nós vamos rezar hoje o ofício a São José. Vai ser lindo. Nós vamos cantar o ofício a São José pela primeira vez aqui no Recanto. Nós fizemos, um quadro lindo de São José Operário. Vai ser posto hoje pela primeira vez para ser orado e venerado. Admirado, Ser venerado é ser admirado. Toda a sua doação, toda a sua formação. Então hoje aqui no Recanto São José é um dia de oração e espiritualidade. Nós vamos rezar por você, que é da família de fé. Nós vamos rezar por você, que é sócio amigo, que é também padrinho deste lugar. Todos estarão no altar. Às 5 horas da tarde, teremos a Santa Missa, onde o padre dará a bênção solene do dia de São José Operário. Vai ser um dia maravilhoso, com certeza, onde nós vamos rezar, adorar, louvar e glorificar a Deus por ter nos dado São José. Amém? Conte com as nossas orações para este dia e amanhã, primeira sexta-feira do mês, dia 2 de maio, dia também dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Estaremos aqui às 6 horas da manhã, se Deus quiser. Até amanhã a gente já organiza esse computador, Luciana? E amanhã estaremos ao vivo, se Deus quiser, pelo canal do YouTube, tá bom? Daqui a pouco o vídeo já será salvo e já vamos disponibilizar também no YouTube, onde você vai poder enviar para mais pessoas e que outras pessoas que talvez não tenham o Instagram vai poder rezar conosco. Que Deus abençoe a sua vida. E domingo, dia 4, o que nós temos? Novena Nossa Senhora de Fátima. Estou esperando você. Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.